Viver é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce maduro. E o que é que nos amadurece? As experiências da vida. Nós vamos vivendo e vamos amadurecendo. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Existem pessoas que parece que nunca amadurecem. Conheci certa vez um homem que me disse o seguinte: eu não vivia, eu trabalhava. Todos os dias ele podia ir para casa, pegar o seu carro, estar com a sua família, ter um tempo gostoso de almoço com os seus familiares. Mas o que é que ele fazia? Ele mandava vir o seu alimento na mesa de trabalho, ali junto de relatórios, papéis, promissórias, contas a receber, coisas desse tipo. Ele passava os seus dias todo o tempo ligado e focado no trabalho. E o que é que aconteceu? Aquele homem faliu. Porque a vida é assim. Existem situações que nós não podemos controlar. E o fato é que nessa falência ele perdeu não apenas os bens, mas ele há muito tempo já havia perdido o afeto e a amizade da sua família. Ainda bem que ele acordou. Acordou um pouco tarde, mas acordou. Qual é o problema conosco? Por que nós trocamos tanto as prioridades das nossas vidas? Eu tenho a impressão, uma certeza na verdade, que isso acontece por causa da maneira como nós enxergamos a nossa vida. Eu entendo que existem 3 áreas de muito significado na vida de cada pessoa: a espiritualidade, as relações e a produtividade ou a estrutura. A vida inteira é como um ovo. Nossa vida é inteira como um ovo. O problema é que nós insistimos em separar. Quando eu separo, eu não tenho mais um ovo. Eu tenho a clara, eu tenho a gema, eu tenho a casca. É exatamente assim que muitas vezes nós fazemos com a nossa vida. Nós departamentalizamos tanto a nossa vida que nós não vivemos. Quem vive somente a espiritualidade acaba perdendo o contato com a realidade do mundo. Quem vive somente os relacionamentos acaba tendo uma vida fútil. E quem vive somente para a produtividade acaba tendo uma vida cética, amarga, triste. Separar qualquer uma dessas partes significará não vivermos toda a vida. E isso trará para nós muita frustração e muita dor. A linguagem que nós usamos para definir a vida revela o que para nós é viver. Existem algumas expressões que são emblemáticas para nós, que nós utilizamos muito sobre a vida. Por exemplo, vencer na vida, subir na vida, alcançar o topo da pirâmide. Todas essas são expressões que mostram-nos a respeito da nossa opinião sobre a vida. Por essas palavras, nós percebemos que a compreensão da nossa vida é comparada a uma escalada, a uma luta pela sobrevivência. Cada conquista, um degrau. Cada novo sucesso, mais um andar que nós galgamos até chegarmos no topo. Resumindo, só enxergamos a vida por um aspecto. Não conseguimos ver a vida como um todo, apenas o aspecto da sobrevivência. Então você luta,
sacrifica a família, sacrifica os amigos e finalmente você vence, chega ao topo do mundo. Não demora muito, aí você pensa, o que é que eu consegui com isso? E agora? Aonde que eu cheguei? O que de fato eu conquistei? E parece que falta algo. Os filhos que você não viu crescer, os abraços que você não recebeu, as palavras que a sua boca calou. Então surge no seu coração uma sensação de vazio. A vida foi departamentalizada, não tem sido mais vivida inteira. A vida se tornou o resumo de uma estrutura, da produtividade. A vida passou e você não viveu. E daí vem uma enorme sensação de solidão. Estar no topo desse edifício me lembra uma passagem da Bíblia em que Jesus foi tentado, o diabo levou a um monte muito alto, ele mostrou os reinos desse mundo. Ele disse o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nas entrelinhas, a tentação de Jesus foi dividir a vida, compartimentar, não passar pelos processos naturais de existir, porque viver dá trabalho. Por isso a tentação que ele sofreu foi a de focalizar a vida nos resultados, na produtividade. O diabo prometeu resultados instantâneos e essa é a grande tentação da nossa geração. Isso torna a vida incompleta. A ânsia de felicidade imediata é a causa de sermos muitas vezes seduzidos pelos chamados pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, que são coisas que acabam com a nossa vida, destroem completamente a nossa vida, porque nós acabamos negociando com coisas que jamais poderíamos negociar. Vendemos a nossa alma ao mercado, porque ele fala a mesma linguagem do diabo. O que o mercado está dizendo para muitos de nós? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nossa ganância afeta o caráter em primeiro lugar e, consequentemente, o casamento, o emprego, as nossas relações, a nossa fé. É só perceber o que nós estamos fazendo com o ecossistema, a quantidade de plástico do que nós estamos depositando no nosso mundo, que você vai perceber o fruto da nossa ganância. Viver dá trabalho. Mas é preciso que seja assim, porque esse é o espaço que nós temos para amadurecer. Às vezes nós somos magoados, outras vezes nós magoamos. Às vezes nós precisamos nos desculpar por coisas que nós fizemos. Às vezes nós precisaremos perdoar o mal que nos fizeram. Tudo o que nós queremos construir sempre vai dar trabalho. Essa é a nossa vida. O que o diabo ofereceu a Jesus foi a estrutura, ou seja, os reinos desse mundo, sem as relações e sem a espiritualidade. O que ele estava oferecendo era uma vida dividida. E assim é conosco. Nós priorizamos apenas uma área da vida. Aí a conversa que o diabo começa a jogar sobre a nossa vida é exatamente a mesma. Mediocrize a sua vida, é o que o diabo está dizendo. Mediocrize a sua espiritualidade, adore qualquer coisa, adore as coisas, adore o que você tem. Essa é uma proposta de mediocrização da nossa vida. Qual é a proposta do diabo para a vida dos seres humanos? Deixe as pessoas de fora da sua vida e eu lhe entrego todos os reinos. Veja o que você pode conquistar. Eu lhe dou os reinos, mas você não precisa ter diálogo, nem ter sentimentos, nem ter relacionamento com as pessoas. Mas saiba de uma coisa, os reinos, ou seja, a estrutura, não é nada sem as pessoas.
Nada do que você vê tem sentido sem Deus. A vida é inteira. Por isso a resposta de Jesus foi rápida e incisiva. E nela está o desvendar de toda essa questão. Quando Jesus responde ao diabo, ao invés da facilidade de uma vida dividida, Jesus preferiu servir e adorar a Deus. Preferiu relacionar-se com os seres humanos, mesmo que isso implicasse em pobreza, em sofrimento, em fome, em humilhações, em açoites, em todas as coisas que o levaram ao sacrifício da cruz. Porque a sua riqueza é outra. A riqueza de Jesus é o sentido de todas as coisas. E é isso que precisa ser a nossa riqueza. A riqueza que o reino de Deus traz para nós é uma vida inteira. E por trás dessa palavra inteira está a palavra integridade. O projeto de Deus para você é o projeto de uma vida íntegra. De acordo com Jesus, cultuar a Deus é a resposta para uma vida completa. Não se esqueça de que quando Jesus é tentado, ele responde dizendo ao diabo: afasta-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por isso, essa foi a resposta de Jesus na hora da tentação, para que nós possamos entender que cultuar a Deus não é algo tão simples quanto parece. A proposta de Jesus não tem nada de simplista. Primeiro porque Jesus não está falando de religião. Jesus não está falando de adoração, de servir a Deus como um fato religioso. Jesus está falando da vida. Jesus está olhando a vida como um todo, não compartimentada. Nós não podemos olhar a vida como se existisse uma área religiosa, outra área profissional, outra área existencial. A vida é um todo. E essa é a proposta de Jesus em cultuarmos e servirmos a Deus. O que significa, portanto, cultuar e servir a Deus? Não é apenas, repito, ter uma visão religiosa das coisas, mas é ter a visão do todo. É percebê-lo na nossa espiritualidade, é perceber Deus nas nossas relações, é perceber Deus na nossa produtividade, convidar Deus para estar junto daquilo que nós construímos, das nossas estruturas. Cultuar a Deus significa perceber Deus, desfrutar a vida com Ele, na companhia dEle, andar com Ele. E isso nos dará cura para a nossa alma, dará cura para a visão falha que nós temos sobre o significado da vida. Isso nos dará uma outra visão acerca das pessoas, inclusive das pessoas más. Isso nos dará uma outra visão sobre os bens que nós temos. Em síntese, cultuar a Deus não é algo reservado para a igreja. É algo que se faz na vida e com a nossa vida. É o todo. Cultuar a Deus é entendê-lo em todas as dimensões da nossa vida. É algo que faz com que toda a nossa existência tenha sentido. É algo que se faz com toda a nossa existência. Dar culto a Deus é receber o seu amor profundo e ser recíproco para Ele. É corresponder a essa grande proposta de amor que Deus nos dá. Por isso, a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e conforme todas as tuas forças. E por que deveríamos amar a Deus assim? É porque foi exatamente assim que Ele nos amou. Deus não amou você por medida. Deus não amou você de forma mesquinha. Deus derramou-se completamente em amor. Para você ter uma ideia da grandeza do amor de Deus por você, Ele derramou a última gota do seu sangue por tua vida. Por isso, cultuar a Deus significa estar inteiro com as três áreas das nossas vidas, unidas, formando algo mais significativo que as três separadamente. Deus nos convida para uma relação de amor que seja plena, que preencha todos os espaços vazios da nossa vida. Isso é o que o cristianismo chama de conversão.
É esse preenchimento de Deus na nossa vida. É sobre isso que nós nos referimos quando dizemos que precisamos entregar a vida a Jesus. Viver com Deus, andar com Deus, ter intimidade com o Senhor é o sentido mais pleno da palavra salvação. Mas a decisão de viver uma vida plena com Deus, de viver a inteireza da vida na companhia do Senhor, ou de departamentalizar a vida, viver sozinho, desperdiçando a existência e o seu sentido, é uma decisão que cabe somente a você. Deus entregou a você essa prerrogativa, essa capacidade de escolher. A minha oração por você é que você compreenda esse maravilhoso chamado de Deus e que você possa viver com Ele sempre e sempre. Senhor, eu oro por tantas vidas que nessa manhã sentem-se vazias, estão com muita estrutura em seu derredor, mas não há vida dentro delas. Tem misericórdia, meu Pai. Eu peço, Senhor, por tantas outras vidas que estão distantes dos outros e outras que estão distantes de Ti. Meu Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua compaixão encha cada coração e cada uma dessas vidas possam descobrir a grandeza que é viver na Tua presença, que é viver contigo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.